Bom, passando para a nossa ordem do dia, que na verdade nós não teremos deliberações, passaremos para ouvir o Gilberto Natalini. Passo a palavra para o senhor Gilberto Natalini. O tema da exposição é o dossiê de sua autoria sobre as queimadas e desmatamento na cidade de São Paulo. Bom, em primeiro lugar, dar uma boa tarde a todos, a todas. Agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, o convite que me foi feito pela Assembleia, pela Comissão de Meio Ambiente. Cumprimentar o vice-presidente da comissão, o deputado Bruno Ganem, por acaso, um amigo querido, que eu respeito muito, de muito tempo. Não de tanto tempo, porque ele é jovem, né? Então não tem tanto tempo assim, mas de todo o tempo possível. Deputado Reinaldo Augusto, meu colega de partido, deputado Adalberto Freitas, deputado Dirceu Dalben, deputada Márcia Lia, deputada Mônica da bancada ativista, deputado Sérgio Março, coordenador de fiscalização e biodiversidade da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, e o Walter Teske, também da mesma secretaria. Enfim, eu agradeço muito e eu queria dizer para vocês que eu estou aqui, em primeiro lugar, muito agradecido, mas também muito preocupado com o que nós estamos vendo na cidade de São Paulo, e o nosso tema é especificamente o município de São Paulo, e o que eu trago para vocês foi um documento que nós realizamos no nosso gabinete, com a nossa assessoria, alguns estão presentes aqui, que mostra a derrubada dos remanescentes de Mata Atlântica do nosso município. Vocês sabem que São Paulo, inclusive foi motivo de um estudo da SOS Mata Atlântica, que foi apresentado há 2 anos atrás, a Prefeitura contratou o estudo. Existe uma quantidade razoavelmente importante de Mata Atlântica no município. E o que nós temos observado é que, nos últimos 3, 4 anos, houve um incremento enorme, fora de controle, da derrubada da mata no município. O nosso documento, eu pediria que fosse passando ali, vai passando as fotos para vocês verem. Está passando? Para vocês verem, aqui são alguns exemplos do que nós trouxemos. O nosso documento, nós estudamos 90 áreas no município, 90 áreas de desmatamento. 46 dessas 90 áreas são na região sul, em particular nas regiões de mananciais, que é Parelheiros, Capela do Socorro e Grajaú, obviamente, Boimirim, essa região que produz a água para abastecer a represa de Guarapiranga, que é a represa que, segundo os dados oficiais, fornece água para 5.300.000 pessoas da região sul de São Paulo. E as nascentes dessas cursos d'água que abastecem a Guarapiranga, eles estão, em grande parte deles, situados nessa região delimitada, onde a gente está observando, então, essas 46 áreas de desmatamento. Também estudamos desmatamento na Zona Leste de São Paulo, São Mateus, Itaquera, São Miguel. Não é pouco, não, é muita coisa. Estudamos desmatamentos nas bordas, na região norte, nas bordas da Serra da Cantareira, e também um pouquinho menos na região oeste de São Paulo, região do Butantã. Lá tem algumas áreas que também houve uma supressão grande de mata. Nosso cálculo, senhoras e senhores deputados, nosso cálculo é que só nessas 46 áreas que perfazem a Zona Sul, já foram jogadas no chão mais de 500.000 árvores. Esse é o nosso cálculo. E esse desmatamento que se incrementou nos últimos 3, 4 anos, ele é um desmatamento diferente do que a gente tinha na história da cidade.
né? Eu, como ambientalista, né, que trabalha muito tempo com isso, eu caracterizo o desmatamento em 4 grandes grupos. Primeiro grupo é feito pelos negócios de incorporação imobiliária de São Paulo. Então você vai lá na reserva Raposo, ali no Butantã, perto da Raposo Tavares, vocês vão ver lá a supressão de 12 mil árvores, certo? Naquele empreendimento que tá sendo feito lá. Então, a incorporação imobiliária também é um fator. Segundo, os movimentos sociais, os movimentos populares de habitação, que também existem alguns locais importantes onde houve uma ação de desmatamento. Terceiro, o que eu chamo de invasão de formiguinhas. São pessoas, famílias que entram numa perua Kombi, num carro velho, a mulher, os filhos, as crianças, um colchão, um fogão, uma geladeira, e vão para baixo de uma árvore lá no Jardim São Norberto, montam uma tenda, entra para dentro, vai construindo, daqui a pouco vem outro, e no final você tem um bairro, aí derruba as matas e o bairro está feito na invasão formiguinha, não tem organização por trás dela. E por último, que é essa que está acontecendo agora, que eu acho que é a mais grave, é o desmatamento feito por organizações criminosas, muito bem organizadas, armadas, muitas vezes, com dinheiro para investimento. Você vai lá, toma um caminhão, eles imediatamente repõem o caminhão, toma um trator, imediatamente repõem o trator, certo? E na minha opinião, vou falar com toda a responsabilidade que o ambiente exige, são braços criminosos do PCC. A minha opinião, tá certo? Então, eles assumiram essa última parte aí, compraram ou mesmo tomaram, porque tem muita área devoluta, não é? Ali, a propriedade de terra, ela é muito precária, as pessoas não têm a escritura real da terra, é a cessão do INCRA, é aquela coisa poceiro, coisa desse tipo. Os proprietários não têm o que fazer nas áreas, porque como é mata protegida por lei federal, lei estadual e lei municipal, a pessoa não tem o que fazer mesmo, a não ser conviver com a mata ali. E como não há incentivo governamental de nenhuma parte para ter um desenvolvimento sustentável na região, o que acontece é que a pessoa fica com aquele mico daquela mata na mão, sem saber o que fazer, investindo dinheiro, muitas vezes sítios, ou mesmo pessoas que moram lá. E aí eles foram lá, e a informação que eu tenho, senhoras e senhores deputados e demais pessoas presentes aqui, é que eles investiram dinheiro na compra daquilo ali, de muitas áreas, né? E, a partir do que eles compraram dos antigos proprietários, ou áreas devolutas que os proprietários abandonaram, que eles foram lá e tomaram, eles entram lá com motosserra, fogo, trator, derrubam a mata. Eu presenciei, nós presenciamos, fizemos vistoria lá, meu gabinete foi várias vezes, eu fui lá com mais 6 vereadores de São Paulo, fizemos uma vistoria em 4 áreas, vimos a área fumegando. Aliás, a área que nós vimos fumegando, na rua José Nicolau, depois nós descobrimos, porque nós mandamos lá umas pessoas para comprar terreno. Porque as imobiliárias, elas estão com seus telefones em todos os postes de parelheiros do terminal Varginha, a venda é pública. Ninguém esconde nada de ninguém. Você liga num telefone, atende um sujeito que vai vender lá, um agente de venda, e te combina com você e te recebe lá. E assim a gente mandou gente lá para comprar e o sujeito mostrou. Eu vou falar, eu já não tenho mais paciência de não falar. Mostrou uma escritura, lá a propriedade da terra do nosso conhecido homem público, Antônio Salim Curiati. Essa área que foi mostrada como propriedade de Antônio Salim Curiati, que nós vamos inclusive procurá-los para saber se eles venderam ou não, porque vender uma área não tem nada de criminoso. Vendeu, está vendida. Crime é o que estão fazendo agora. O que aconteceu? Eles vão fazer lá 300 lotes nessa área. 300 lotes. Diz o agente de venda para o meu comprador que foi lá, que eles já tinham a metade vendida e tinha bastante movimentação lá. E pelo nosso cálculo, pelo preço que eles estavam vendendo, se vender tudo, são 27 milhões de reais.
Tá? Outra área na estrada de Jaceguava, que também foi derrubada a mata, lá são 500 lotes, pelo preço que estão vendendo serão 37 milhões de reais. Pela conta do nosso gabinete, se venderem tudo que estão programando, estão vendendo, porque as casas estão subindo, senhoras e senhores deputados. Quiserem ir lá, eu levo vocês para verem os bairros que estão surgindo dentro de Parelheiros, nas áreas de manancial da cidade de São Paulo. Se eles venderem tudo, o nosso cálculo é que arrecadem R$1 bilhão com esse negócio. Então não é dinheiro pouco, certo? É dinheiro... Né? Para nós irmos lá, nós temos que nos cercar de uma série de cuidados, porque às vezes a pessoa que abre o portão para fazer a venda tem um revólver na cinta. Os motoqueiros para lá e para cá, andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, todos armados. Guaritas, nos loteamentos, guaritas, né? Como se fosse uma penitenciária que tem aquela guarita para o guarda tomar conta, eles têm guaritas. Né? E do último, do dossiê, onde está, cadê o dossiê, Ivo? Por favor, você está escondendo o dossiê? Não, esse aqui é o que nós produzimos. Da publicação disso aqui, que foi em agosto desse ano, para cá, nós já levantamos mais 20 áreas. Então, hoje já não são mais de 20 áreas. Hoje já são eram 90, 100, 112 áreas, 22 áreas. Nós já levantamos a mais, além das que estão aqui. Nós fizemos esse trabalho. Eu pedi uma CPI na Câmara Municipal de São Paulo, já faz tempo, a gente não consegue aprovar, não consegue votar o requerimento de preferência para votar a CPI. Não, eu não tenho número de pessoas com voto para me aprovar a CPI, que eu acho que seria um instrumento importante de investigação. Eu levei esse documento, ele foi entregue pessoalmente para todas as autoridades representativas de São Paulo. Foi entregue para o governo do Estado, para os secretários, praticamente todos, para o governador. Foi entregue no município para todas as autoridades municipais, prefeito, todos os secretários. Foi entregue para o chefe do Ministério Público do Estado, doutor Ismânio, que nos recebeu pessoalmente, para o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que agora me foge o nome, porque o presidente estava doente, não pôde nos atender. Entregamos na polícia especializada em crimes ambientais, entreguei para o secretário de Segurança Pública, enfim... Nós entreguei aqui na Assembleia, mandamos por e-mail para todos os deputados, mandei para todos os deputados do Congresso, mandamos para o Papa Francisco, pelo Dom Cláudio Umes, que estava lá no Sínodo, pedi a ele para levar, ele disse que ia entregar em mãos, e eu encontrei o diretor-geral das mudanças climáticas da ONU, no encontro de Salvador, entreguei na mão dele, pedi a ele, pelo amor de Deus, para nos ajudar, porque o meu diagnóstico, eu vou terminando por aqui, depois, se tiver perguntas, se eu souber responder, eu respondo. O meu diagnóstico é que nós estamos enfrentando uma epidemia do crime organizado que vai ganhar dinheiro. A informação que eu tive, que o investimento de compra das áreas foi 38 milhões. E o cálculo que nós fazemos é que a arrecadação vai ser de 1 bilhão. Aí eu posso dizer aqui, sem medo de errar, que tem agentes públicos, tanto do município como do Estado, que estão envolvidos nessa brincadeira. Isso porque a gente detecta um determinado local onde a máquina está andando, está roçando, está derrubando, avisa para o órgão público ir lá, antes do órgão público chegar, a máquina é retirada. Então, algum pombo-correio leva e fala para os caras, tira o trator que o governo vem aí. O fato real é o seguinte... Além da questão da derrubada da mata, e eu não preciso dizer aqui na Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, o quanto é importante a árvore para a qualidade de vida de nós humanos. Eu não preciso falar porque os senhores sabem, até melhor que eu. Né? Além da questão da árvore, propriamente dito, do conforto térmico, do combate às mudanças do clima, da diminuição, da absorção de poluição que as árvores fazem, nós temos um problema grave que eu estou centrando fogo, que é o problema da produção de água. Produção de água. O governador está dizendo que vai limpar o Rio Pinheiros. A minha pergunta para ele é assim, limpou o Rio Pinheiros, apresenta o Rio Pinheiros limpo, e a represa de Guarapiranga seca. Eu não vejo vantagens
na troca do rio limpo com a represa seca. Essa é a verdade, o que vai acontecer no futuro, pela velocidade da derrubada. Eu queria mostrar o sítio Irma, está aí o sítio Irma? Está na tela. Esse sítio Irma é emblemático, porque aí eu falei com o promotor, ele falou, eu tenho uma liminar proibindo qualquer coisa aí, uma liminar judicial. Ele fica na Estrada de Colônia, 2331, em frente ao Parque Municipal Ribeirão Colônia. Quem conhece lá, sabe. Passa, por favor, por obséquio. A próxima. Ali está do lado de cá, está o mapeamento do loteamento que eles estão fazendo, olha lá. Olha aí o que está acontecendo lá. Ó. As ruas do loteamento, à luz do dia, área de manancial, tem nascente aí dentro. E tem uma liminar da justiça proibindo. Pode passar, vai passando. Olha lá, é assim que está funcionando, os senhores estão vendo? Nas barbas do prefeito e do governador. Não é falta de aviso, eu falo disso na Câmara todo dia. Todo dia eu reclamo, né? Eu já estou ficando até chato junto aos meus colegas, mas isso é que está acontecendo em Parelheiros. Tá? Como isso está na estrada de Jaceguava, como isso está na estrada do Schmidt, eu posso, não vou ficar citando aqui, porque o dossiê tem, quem quiser a gente manda online para não gastar papel, que hoje não é ambientalmente correto ficar gastando papel. Então era o que eu queria dizer da introdução da minha fala, deputado Ganey, e os senhores demais deputados e deputadas, e fico à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, obrigado, vereador Natalini, um grande amigo. E vou passar a palavra agora para a deputada Márcia Lia e, na sequência, para o deputado Adalberto Freitas, que também já se inscreveu. Primeiro, eu gostaria de pedir ao senhor presidente que pudesse chamar para a mesa as autoridades ou os representantes das autoridades do governo do Estado e do município que eventualmente estejam aqui presentes. Posso? Inclusive, nós temos aqui o coordenador da CFA, né, da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, o senhor Sérgio Luiz Marçom, e o assessor Walter Teske. Estão aqui presentes, é isso? Certo. Senhores, eu gostaria de convidá-los para vir à mesa, por gentileza. Tem espaço. Cadeira. Estão providenciando. Bem. Bom, na sequência, eu gostaria de levantar algumas questões. Primeiro, parabenizando esse relatório, ele está muito bem elaborado, parabéns pelo trabalho que o senhor e a sua equipe fizeram. Inicialmente, eu achei que tivesse sido realizado por alguma empresa, porque está muito bem feito. Eu li o relatório, parabéns à sua equipe, se foi feito pela sua equipe. Parabéns a vocês, porque ele está muito bem realizado, muito bem delineado, dá para a gente entender com uma clareza assim, incrível. Eu li o relatório todinho e eu quero dizer para vocês que a situação é muito grave. Eu vou repetir, a situação é muito grave. Então, assim, as autoridades que estão presentes nessa mesa, essa Comissão do Meio Ambiente, os representantes do Governo do Estado e, eventualmente, alguém do município, precisa olhar esse relatório e tomar providências. Eu vou me somar ao senhor, vou pedir uma agenda com o doutor Ismânio, que é o representante do Ministério Público, urgente, vou até lá, e vou apresentar uma nova representação. O senhor já fez representação e eu vou fazer uma representação a partir do que eu vi neste documento, para que o Ministério Público tome as necessárias e urgentes providências em relação a essa situação. Não só na questão do descarte de materiais inservíveis, mas também na questão grave do desmatamento em áreas de APP, áreas de proteção ambiental, áreas de proteção permanente, e a gente sente que vem num crescendo, vereador Natalini, num crescente absurdo, porque
algumas fotos que foram tiradas em 2018, quando são repetidas em 2019, a situação é gravíssima. Então, assim, eu não sei se é o crime organizado, eu não sei se são imobiliárias, eu não sei quem está por trás disso, mas a situação ela é alarmante, né, na medida em que a gente está falando da Mata Atlântica, a gente está falando das águas que sustentam, né, que matam a sede de mais de 5 milhões de pessoas aqui na capital de São Paulo, né? Então, eu acho que é muito grave essa situação e quero pedir aí aos colegas, aos companheiros aqui da nossa Comissão de Meio Ambiente, que a gente possa se somar a esse esforço do vereador, para que a gente possa ir conversar com todas as autoridades responsáveis, para que a gente possa ter uma fiscalização eficiente. E no relatório consta que de 2005 a 2012 houve aí uma, eu não diria uma freagem, mas houve uma fiscalização um pouco mais eficiente, mais eficaz, e isso começou a ter programas que começaram a cuidar um pouco mais da situação, né, e depois de 2012 a gente viu tudo isso sendo novamente retomado e a situação é bastante grave. Eu estava conversando com o Guterman, que é um dos nossos assessores aqui da nossa bancada, e o Guterman me disse que leu o relatório também, e a conclusão que nós tiramos enquanto bancada é que é gravíssimo e que nós temos que tomar providências em relação a isso. Então, eu gostaria, inclusive, de solicitar ao presidente que pudesse pedir para que os representantes do Estado, da Secretaria de Meio Ambiente, e que pudessem fazer aí uma colocação, uma manifestação a respeito do relatório, se eles já tomaram ciência do relatório, o que tem sido feito, como tem sido feito e como é que a gente vai fazer para frear imediatamente, para ontem, essa situação grave que a gente tem na cidade de São Paulo, que vai afetar a Billings, que vai afetar a represa de Guarapiranga e que vai afetar a vida de mais de 5 milhões de pessoas. Além do que, a gente tem mais de 500 mil árvores que foram derrubadas. Não é uma árvore. São mais de 500 mil árvores que já foram derrubadas. A situação é muito grave. Então, eu gostaria de ouvir as autoridades que estão aqui na mesa, para que a gente pudesse, a partir da fala delas, tomar algumas deliberações nessa audiência pública. Alguns encaminhamentos que se fazem necessário. Deputado Adalberto, obrigado. Antes de passar a palavra para o senhor concede que a gente passe a palavra para o representante aqui, para o coordenador Sérgio Luiz Marçom, e na sequência para o senhor, ou o senhor prefere falar antes? Com essa educação toda, não tem como recusar, né? Por favor. Obrigado. Bom, então passo agora a palavra para o senhor Sérgio Luiz Marçom, que é o coordenador da CFA, Coordenadoria de Fiscalização Ambiental. Boa tarde a todos. Deputado, agradecemos o convite aí para poder esclarecer aqui aquilo que concerne a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Estou aqui representando hoje o nosso secretário, Marcos Penido, em nome de quem saúdo aí todos aqui da comissão. Primeiro, uma pequena correção: hoje somos a Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade, né, diante de uma reestruturação, inclusive discutida aqui no início do ano, nessa mesma casa. E tomamos conhecimento, claro, do dossiê enviado pelo vereador Natalini e prontamente fizemos aqui um estudo a respeito das poligonais, das áreas, das coordenadas enviadas, né, por ele. E há cerca de 15 dias recebemos o vereador e sua equipe lá na secretaria e pudemos demonstrar o que já havíamos feito acerca daquilo que foi demonstrado ali. Então, a Secretaria, a Coordenadoria, a Polícia Ambiental, das áreas por ele identificadas, né? No final das contas, dessas 90 áreas, a gente chegou a 85 localidades, porque muitas eram coincidentes, né? Depois de um estudo feito por meio de imagem de satélite. E 54 dessas áreas já haviam sido fiscalizadas e autuadas pela Polícia Ambiental, seja nos proprietários, seja nos autores diretos, né, dessas infrações ambientais. E as demais, a gente fez aí o encaminhamento para a Polícia Ambiental tomar as providências administrativas,
aqui, no fim de contas, é a lavratura, né, dos autos de infração ambiental e o encaminhamento desses dados para a abertura dos processos criminais respectivos. Mas, devido à necessidade do curso de todo um processo administrativo, que é um pouco mais moroso, a gente não tem realmente uma resposta pronta, efetiva, em todos os casos, para conter essas invasões. A gente se vale, na verdade, né, e conta com um apoio generalizado aí da Prefeitura de São Paulo. Né, temos um convênio, que é a Operação Integrada Defesa das Águas, que tem justamente como objetivo principal a contenção dessas ocupações irregulares, e por meio do convênio é que as ações de contenção efetivamente devem acontecer, como acontecem em alguns pontos da cidade. Então, acho que é uma somatória de esforços aqui. Os casos, eles não são puramente uma questão ambiental. Eu acho que a questão ambiental ela é até secundária nesse caso. A gente vê que é uma questão de crime mesmo, como aponta o vereador Gilberto Natalini, e a gente está à disposição para colocar todos os nossos esforços, o apoio da Polícia Militar Ambiental, para apoiar as medidas efetivas aí para a contenção dessas degradações. Correto, obrigado. Bom, agora conforme havia sido conversado, agora o deputado Adalberto Freitas, com a sua palavra. Bom dia a todos. Comento aqui meus deputados presentes, deputada Marcialia, deputado Seu Dalben, Bruno Ganem, deputada Mônica e o deputado Reinaldo Augusto. Cumprimento aqui também o meu amigo e botina amarela, como eu, o vereador Gilberto Natalini. Botina amarela é um prêmio que o pessoal da região de Santo Amaro fornece ao pessoal mais antigo da região que presta serviços relevantes. Então, nos encontramos algumas vezes. Comento aqui também o Dr. Walter Tesques, que foi já subprefeito da nossa região da Capela do Socorro, de Parelheiros. O seu Sérgio Marcos, que está aqui também representando o secretário Marcos Penido. E eu moro nessa região, posso falar com propriedade, eu moro há 49 anos na região da Capela do Socorro e sempre estive envolvido nas questões lá, porque eu também sou descendente de índio e procuro sempre estar junto às aldeias lá, desenvolvo trabalhos lá nas aldeias e acompanhei de perto tudo o que aconteceu na região, acompanhei desde muito cedo. E como a deputada Marcialia falou, é extremamente grave o que acontece na região. Eu estive no dia 17/10, na semana passada, junto com uma reunião com o secretário Graulcio Torre, que é o subsecretário, né, de Estado, e tive a possibilidade de conversar com ele a respeito do que está acontecendo na região. Ele me deu algumas indicações de como poderíamos fazer como parlamentar, algumas providências que poderíamos estar tomando. E na segunda-feira tive exatamente nesse sítio Irma, tive lá em Parelheiros. Eu tenho na minha equipe que está presente 3 ambientalistas aqui, que me acompanham sempre, com a preocupação que eu tenho com o meio ambiente. E devo dizer o seguinte, o melhor período que nós tivemos lá, na região, foi quando o Dr. Walter, que está aqui, Tesque, que esteve como subprefeito, que foi de 2005 a 2008, que ele teve como subprefeito, que nós tivemos a oportunidade de ver que realmente houve um estancamento temporário dessas invasões lá. O Dr. Tesque, obviamente, ele vai falar do Dr. Walter depois, mas é uma questão que ele tinha que andar de colete, né, a prova de bala, porque o negócio lá não é fácil. E como o nosso nobre vereador Gilberto Natalini falou, existem agentes públicos infiltrados que na época já tinha algumas pessoas envolvidas também, e agora a gente está vendo que o crime organizado também está fazendo parte, pelos números que o vereador colocou aqui, dá para saber, né, onde tem dinheiro grande, o crime organizado também está presente. Então, se nós não tomarmos realmente nenhuma medida assim extrema, daqui a pouco não vamos ter água, não vamos ter mais nada. Então, peço também, estou junto aí na batalha com os nossos pares aqui, para a gente tomar alguma providência. Já combinei, amanhã vou estar em Parelheiros junto com o vereador Gilberto Natalini. Sexta-feira estarei lá para visitar essas áreas aí. Quem tiver alguém aqui da comissão queira nos acompanhar, seria muito importante, pudéssemos estar lá. Que é importante a gente fazer uma frente realmente para poder
a gente fazer um trabalho intenso lá para poder ver se a gente consegue parar isso daí ou diminuir esse tipo de invasão na região. Então, agradeço, viu, Gilberto Natalini, mais uma vez a sua presença aqui, só trouxe para nós a grande experiência, conheço ele, um homem que sempre lutou a favor do meio ambiente, e é uma grande honra que eu recebo aqui o meu amigo. Muito obrigado a todos, estou à disposição para poder ajudá-los aqui nessa comissão no que for preciso. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Só pela sequência aqui, gostaria de passar para o deputado Dirceu Dalben, na sequência para o deputado Reinaldo Augusto e novamente para a deputada, tudo bem? Pode ser. E a deputada Mônica também. Então, na sequência, deputado Dirceu Dalben. Muito boa tarde a todos, senhoras, senhores, vereador Gilberto Natalini, a quem eu parabenizo pela iniciativa e pela coragem, aos meus colegas deputados, deputada Marcialia, Dalberto Freitas, Bruno Ganem, Augusto, Mônica, saudar aqui o representante da secretaria, o Sérgio Marçom, e também o Walter Tech, representando aqui a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Vereador Gilberto Natalini, eu sempre inicio a minha fala agradecendo a Deus, em primeiro lugar, pela vida e pela saúde. E não poderia ser diferente nesse momento. Mas o que me deixa, assim, muito preocupado, além da preocupação normal, é observar que o senhor está denunciando há tempos um loteamento clandestino em área de proteção na capital do país, que é São Paulo, capital de desenvolvimento, tecnologia, a cidade mais populosa, no estado mais avançado. E que eu tenho observado em outros municípios é uma atuação mais rígida da Secretaria de Meio Ambiente, da CETESB, da própria Polícia Florestal, porque às vezes um prefeito do interior vai limpar uma estrada e derruba um pé de mamona, quase vai preso. E agora nós estamos aqui na capital do estado, num loteamento clandestino, com abertura de rua, dia sarjeta, e com uma decisão, uma liminar da justiça proibindo qualquer tipo de atividade nessa área. Então, eu avalio que o que está acontecendo? Não existe pessoas para fiscalizar, ir lá e embargar essas obras pela prefeitura, ou pelo Estado, ou pelas autoridades ambientais. Eu acho muito estranho essa situação realmente. O senhor me informou aqui que tem até o proprietário da área que vendeu a terra, que por sinal, o senhor mesmo falou, não é nenhum crime vender uma propriedade, mas é um agente que foi agente público até o final do ano passado, pelo que me consta. E qualquer loteamento, no mínimo para começar, ele tem que passar pelo GLAPUAB, pelas secretarias, para abrir a rua, para ter qualquer atividade. Agora, em área de proteção, numa área que já tem uma decisão judicial, que não se pode mexer, não existe nenhuma autorização de GLAPUAB nem de outros meios de comunicação, de fiscalização ou de secretaria que possa dar autorização. Eu queria que o senhor me pudesse esclarecer, na fala do senhor, o senhor me informou que o governo do Estado, o prefeito, o Ministério Público, o procurador, doutor Ismânio Franschini, secretário de Segurança, foram todos informados, alertados, inclusive a nossa casa aqui. Inclusive, eu quero até pedir ao presidente, em exercício, o Bruno Ganem, que eu não recebi esse relatório. E a deputada Mônica está informando que não recebeu. Eu gostaria que o senhor pudesse solicitar ao presidente da comissão. Eu imprimi, eu recebi pela internet e eu imprimi. A senhora recebeu. Que pudesse providenciar para todos os deputados. E depois, se o Gilberto pudesse nos esclarecer, se ele enviou físico ou enviou por internet, né?
se enviou pela internet, por e-mail, a gente vai verificar, mas eu não tenho isso, confirmei com a minha assessoria agora há pouco, nós não recebemos. Se eu colocar seu e-mail aqui, a gente manda para lá no quarto. Tá. Então, Gilberto, queria só que o senhor me informasse se o senhor lembra a data e que período que o senhor informou essas autoridades e se a Secretaria de Estado ou do município respondeu e informou se efetivamente houve fiscalização, se houve in loco e se tem alguma determinação para suspender de imediato toda e qualquer obra nessas áreas. É isso no momento. Muito obrigado, vereador. O vereador Gilberto Natalini está perguntando se ele pode responder aos seus questionamentos e a todos, né, de todos, no final. Tudo bem? Pode ser? Então, tranquilo. Então, dando sequência, vou passar para o deputado Reinaldo Augusto. Presidente, só um momento. O vereador gostaria de ir respondendo aos poucos, não? Tudo no final. E Tá só ótimo. para registrar, deputado Dirceu Dalben, o seu pedido a gente já registrou aqui na minha assessoria, a gente vai garantir que todos recebam, pelo menos de maneira digital, esse trabalho tão importante. Muito obrigado, presidente. Presidente Bruno Granem, obrigado pela oportunidade, a todos os deputados aqui presentes, ao vereador Gilberto Natalini, companheiro nosso de trabalho, a todos que nos assistem através da TV Alesp e também a todas as pessoas aqui presentes. O trabalho que o vereador Gilberto Natalini fez é um trabalho complexo, árduo e perigoso, mas de coragem, vereador. Coragem com a responsabilidade como homem público de tudo aquilo que o senhor tem pautado na sua vida pública durante esse período todo. Seja ele como secretário, com tudo que o senhor desenvolveu e fez na sua vida e a credibilidade do trabalho que o senhor realiza. Meu respeito por tudo aquilo que vem fazendo. Mas, aqui, diante de toda essa comprovação, a gente fica estarrecido com o fato de estar tão próximo de nós um problema sério de abastecimento da cidade de São Paulo, que não pode, de maneira nenhuma, estarmos discutindo com relação se é loteamento, se não é loteamento, se é clandestino, que não é. É uma necessidade pública, é uma necessidade de resolvermos esse problema. Queria aqui agradecer ao Sérgio Luiz pelas explicações, pelas respostas que o governo do Estado já deu perante isso, 54 áreas que já foram atuadas, e também ao Walter Teste, uma pessoa que a gente conhece, o trabalho que tem sido feito, e uma pessoa muito responsável com a questão ambiental. Conheço profundamente o que o Walter Teste tem feito e como o subprefeito fez a vida dele toda. Mas, diante destas colocações, a Secretaria de Meio Ambiente, de Biodiversidade e Fiscalização, acho que ela não vai conseguir resolver todo esse problema. Eu acho que nós deveríamos, nessa comissão, pedir ao nosso governador que, junto a isso, colocasse a Secretaria de Segurança Pública. Isso é uma questão de segurança pública, não dá para ser tratado apenas de uma Secretaria de Meio Ambiente, porque é grave a situação. Nós não podemos brincar com os mananciais, nós não podemos ter nada nesse sentido, não pode, é lei, é lei. E se a lei não for cumprida, como é que vamos ficar nesse país? A desordem. Então, há uma necessidade de atuação. Queria aqui também fazer um parecer que eu tive a oportunidade de ter mandatos aqui com o deputado Antônio Curiati, um homem que eu vi nos trabalhos dele, uma pessoa correta. Em tudo aquilo que eu vi, eu não vi nada que o desabone no trabalho. Às vezes existem pessoas que acabam comprando áreas da gente e faz. O problema é quem está executando o crime, não quem vendeu, quem fez um propósito e uma área. Porque eu quero aqui enaltecer a postura do deputado que foi companheiro nosso, um decano aqui com muitos mandatos como deputado e a responsabilidade que ele teve. E coloco aqui, vereador,
a nossa parceria, ou aquilo tudo que a gente puder fazer para que isso seja, de uma forma ou de outra, enfrentada de uma outra envergadura, para que realmente o abastecimento de água da cidade de São Paulo seja preservado. E parabéns mais uma vez, e muito obrigado, presidente, pela oportunidade. Obrigado, deputado Reinaldo Augusto. Passo agora aqui na nossa sequência para a deputada Márcia Lia. Passa primeiro para a deputada Mônica, que não falou, eu falo depois. Tá, joia. Então, passo para a deputada Mônica e, na sequência, para a deputada Márcia. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Nataline. Muito obrigada pela apresentação, pela pesquisa, pelo condensamento das informações. Recebi já aqui o dossiê. Obrigada à equipe da Nataline. Quero reforçar, estou aqui o tempo todo batendo bola, porque eu sou do mandato coletivo, a Cláudia Visoni está ali, ambientalista, a gente está o tempo todo batendo bola sobre o que a gente precisa fazer em conjunto. Quero reforçar a necessidade de apresentar o dossiê ao Ministério Público e cobrar uma ação. Em razão a isso, a gente vai reforçar o pedido, mas chama a atenção também que o problema, ele, no nosso ponto de vista, ele não é só de segurança pública. Estou folheando aqui o seu dossiê, e tem publicidade de vendas de casa com parcelas de 600 mil, tem publicidade de venda de terreno por 40 mil, e eu estou vendo que tem várias fotos de casas sendo construídas de maneira muito precária. A gente está diante de... Claro que não é só isso, né? O senhor apresentou que tem 3 tipos de ocupação, mas a gente também está diante de um problema de planejamento do Estado de São Paulo, que é o problema de desenvolvimento e planejamento urbano. A gente também está diante de um problema de moradia. E isso é sempre um problema, porque as pessoas são empurradas cada vez mais para as áreas afastadas das cidades e para a floresta. Então, a gente tem um mínimo de cidades, eu acho que está em 39%, as cidades que apresentam um plano de desenvolvimento urbano, o resto do Estado não apresenta, e a gente não consegue pensar em políticas públicas que preservem vidas, que contemplem a necessidade de moradia das pessoas e que protejam, sim, o meio ambiente e a água, porque claro que é urgente, porque sem água a gente não vive, isso é completamente necessário. Eu queria perguntar, Nataline, como é que a gente pode te ajudar mais a partir daqui da Assembleia Legislativa, colocar o nosso mandato à disposição para contribuir. E imagina, São Paulo, que é a capital, que tem mais recursos, tem mais servidores públicos, tem mais atenção de mídia, de opinião pública aqui, a gente está vendo desmatamento dessa proporção. Imagina nos interiores. Imagina no Vale do Ribeira, que é uma área de preservação histórica e importante. Imagina o que não deve estar acontecendo estado adentro. Então, eu queria colocar à disposição e perguntar, diante do acúmulo do senhor, como é que a gente te ajuda mais aqui da Assembleia. Perfeito. Obrigado, deputada Mônica. Agora passando para a deputada Márcia Lia. Bom, eu queria, na verdade, dialogar com o Sérgio e o Walter. Porque, na verdade, eu ouvi aí as explicações, Ganem, que foram trazidas aí pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e eu me lembro que quando eu trabalhei na prefeitura, lá em Araraquara, a gente, por um período, teve um secretário, que foi secretário dos Negócios Jurídicos, que era um juiz aposentado, e ele dizia para nós que, na prefeitura e que no serviço público, muitas vezes, a gente tinha um processo chamado processo ao. Era ao fulano, ao beltrano, ao cicrano, ao não sei quem. E esse processo ele ia de mão em mão e ninguém decidia coisa nenhuma, né? Então, eu me lembro disso com muita clareza, porque esse processo ao é o que me pareceu que está acontecendo nessa situação grave. Nós temos que tomar atitudes urgentes. Se é a Secretaria de Segurança Pública, é a Secretaria de Segurança Pública, porque não é simples e não é pouca coisa que está acontecendo, né? A gente não pode, porque a gente tem um convênio com não sei quem, a gente tem um convênio com não sei o quê, a gente tem uma decisão não sei de quem, ficar empurrando com a barriga uma situação que é grave, que é urgente. A gente precisa tomar decisão, alguém tem que resolver esse assunto e interditar esses lugares, pedir uma medida judicial de interdição dos lugares e botar um pessoal para impedir que as pessoas entrem naquele lugar.
É disso que se trata. Não é da gente ficar no processo au. Né? É uma situação muito grave, é uma situação que fere de morte uma coisa que é fundamental para a sobrevivência humana, que é a água, que é como nós vamos respirar, que é o aquecimento do planeta, que é tudo aquilo que significa a nossa sobrevivência nesse mundo. E o meu assessor estava me dizendo que não são só Billings e Guarapiranga, também afeta Itapecerica da Serra, Embu das Artes, Embu Guaçu, são várias as situações graves que estão no mesmo bojo desse processo. E esse relatório ele é de agosto. Portanto, 2 meses atrás, nós estamos em outubro. E já tem mais 22 áreas que foram derrubadas. Então, assim, nós não estamos falando de pouca coisa, nós estamos falando de uma coisa gravíssima. Nós estamos falando de alguma coisa que alguém precisa parar com o processo aual e tomar providências. Então, assim, eu gostaria que o secretário tivesse aqui, mas também e principalmente que o município tivesse aqui, porque eu acho que isso é muito mais de competência do município do que do Estado. Acho que é muito mais de responsabilidade, pelo menos do descarte dos entulhos, né, e das áreas que têm sido... após o descarte do entulho, essas áreas são vendidas para as pessoas que ficam sofrendo o efeito de gases que estão ali e vão ficar ali por anos e anos. Então, as pessoas estão sendo ludibriadas, as pessoas estão sendo enganadas. Isso fere o direito do consumidor, isso fere o direito da pessoa humana, isso fere um monte de direitos das pessoas. E a gente não pode achar que isso é uma coisa tão simples assim, a gente precisa tomar providência. Então, eu gostaria, como disse a deputada Mônica, e eu quero me somar à deputada Mônica, me somar ao Reinaldo, ao Dalben, para que a gente possa tomar uma providência em relação a essa situação, com todas as forças e toda a nossa capacidade, tudo aquilo que nós podemos fazer enquanto deputados para a gente poder interditar essa situação, que, do meu ponto de vista, é muito grave. E há relatos, inclusive nesse relatório, de que tem servidores públicos mancomunados com essa situação. Então, é um caso de polícia, né? Um caso de polícia. Não é um simples caso de meio ambiente, não é um simples caso de Secretaria de Obras Públicas, não é um simples caso, é um caso de polícia. É um caso em que a gente tem que botar a mão, e aí a gente sabe do perigo que é botar a mão numa situação dessa, Nataline, você sabe também disso. Fato é que no relatório consta que as pessoas do mandato que estavam numa diligência lá foram abordadas, né? Então, não é alguma coisa simples. Quando a gente for lá e a gente tem que ir com a polícia junto. Tem que requisitar a força policial da casa para ir junto com a gente. Porque essa situação é extremamente grave. É extremamente grave. E aí, não dá... Eu já pedi, inclusive, para a minha secretária, pedir uma agenda com o Ismânio para que a gente possa ir lá e cobrar e exigir providências urgentes em relação a essa situação. Muito obrigada. Obrigado, deputada Márcia Lia. Na sequência, antes de passar para o vereador Gilberto Natalini e também, obrigado, para o senhor Walter Teske, eu queria também fazer as minhas considerações aqui. O Natalini, que é um grande amigo, desde muitos anos, né, acompanhamos a caminhada, até quando candidato a governador, enfim, e eu sei do seu idealismo, né, eu sei o quanto o senhor realmente abraça a questão da proteção animal, de corpo e alma, a questão ambiental, e com certeza a gente precisa disso. E aí quando, né, na apresentação, nos comentários dos nossos aqui deputados, a fala da deputada Márcia Lia em relação ao né, que realmente é extremamente comum e é uma chave para não resolver problemas, né? E a gente precisa, de alguma forma, enfrentar isso, até porque, quando a gente pensa, até pegando os números, foi, vamos dizer assim, algo em torno de 38 milhões, né, que teria sido investido pelo crime organizado, e que o crime organizado vai transformar em 1 bilhão. Agora, imagine o poder, né, que esse mercado imobiliário ilegal vai dar para o crime organizado, para que cometa mais e mais ilegalidades, crimes, né? Então, isso é muito sério sob qualquer aspecto, né? Claro que a questão
ambiental ela é essencial, e até mesmo na questão ambiental, o poder de fogo, né, desses marginais para destruir outras áreas, né, para que possam aí, enfim, corromper agentes públicos também, enfim, é crescente. Então a gente precisa ter um enfrentamento. Aí a pergunta que eu queria fazer para o senhor, até juntando aqui um pouco alguns pontos, é o seguinte: ir lá, né, fazer uma ação ali pontual, parece que já aconteceu e que depois viram as costas, é retomado. Se seria possível, até lógico, do ponto de vista legal, produzir prejuízo para esses criminosos. Ou seja, por exemplo, eu estou vendo ali as sarjetas, etc., se seria possível, de repente, o Estado, né, eu digo o Estado, prefeitura, enfim, o poder público, ele destruir aquilo, né, que já foi feito, para que efetivamente se torne, para que o crime não compense. Essa é a dúvida que eu tenho, se há instrumentos legais para isso, e se algo nesse sentido já foi feito. Agora, então, eu passo a palavra para todas as respostas, né, todos os questionamentos, para o nosso vereador Gilberto Natalini. Muito bem. Presidente, eu só queria dar uma sugestão para o presidente, se é possível, também abrir para o público que está aqui presente, se tem alguma pergunta, que daí poderia compreender. Porque às vezes a pessoa está lá e está louco para fazer uma pergunta, e aí, na sequência, o vereador poderia responder a todos. Mesmo porque é uma audiência pública. Você que sabe. Arrumou o microfone. Bom, então vamos fazer dessa forma. Perfeito. Agradeço. Temos alguma pergunta entre os presentes? Não? A gente pode... aqui, temos a... Tendo em vista o comentário dos nobres, e como falou o nobre vereador, tendo passado já por vários poderes esse documento, e com a fala também do deputado, muito coerente, obrigado pela posição, eu também fico aqui me perguntar, eu também sou ambientalista, sou mestre em saúde ambiental, doutorando na USP em saúde global e sustentabilidade, saí de lá agora há pouco para estar nesta casa, sou da cidade de São Roque, inclusive, onde tenho estudo aqui, e eu fico a me perguntar, então, com tantos poderes, já com documentos, já com 2 meses correndo, por que então não se avançou mais? A pergunta que eu faço é essa, por que não se avançou mais na decisão de precar de vez essa posição, já que todos os poderes e leis estão a favor desta casa e de quem está envolvido? Muito obrigado. Será que... Bom, mais alguma pergunta? Bom, então Deputado, vamos passar para o nosso vereador Gilberto Natalini. eu queria dizer o seguinte, a resposta para o deputado Dirceu, quando que eu comuniquei, já vai para 2 anos, já que eu tenho, no dossiê tem os ofícios aí, as datas dos primeiros ofícios, que eu sempre mando para o prefeito, cópia para o governador, para os secretários. Então, eu estou levantando isso já faz bastante tempo. E eu queria só dizer o seguinte para os senhores. Isso não é um assunto para um secretário só. Isso não é um assunto para um governante só, isso não é um assunto para um órgão só, nem para um deputado só, nem para um vereador só. A força que nós estamos enfrentando, ela é muito poderosa. É muito dinheiro. Senhores, desculpe a minha sinceridade, mas a gente vai ficando velho, vai ficando meio assim, com o direito de falar o que pensa. Quem eles não conseguem comprar, eles matam. Eu fui ameaçado de morte 5 vezes. Os meus assessores também foram ameaçados. Foram no meu gabinete 2 pessoas que estão desmatando, educadamente, bem vestidos, tarará, mas ameaçar. Então, é uma organização que a gente conhece no Brasil como é que estão agindo. Vocês viram a Muzema no Rio de Janeiro. Vocês sabem o que nós estamos falando. A Muzema no Rio de Janeiro, as milícias, né? O que fizeram lá no Rio de Janeiro também devastaram muito. Eles descobriram esse nicho, que é o nicho da coisa imobiliária. E as áreas fáceis e baratas de fazer são exatamente as áreas de mata, que mata não chora, mata não grita.
mata morre quietinha. Né? E a facilidade, o preço de compra de um terreno de mata é baratíssimo. Uma vez fui em Parelheiros comprar um sítio, fiquei até espantado, achei que o cara ia dar o sítio para mim, porque era tão barato o preço, entendeu? Porque não tem escritura, a escritura não pode parcelar, é aquela história, é aquela coisa congelada lá. Eu quero dizer aos senhores, está aqui o Walter Tesk, que eu respeito demais, eu respeito o chefe da fiscalização, eles estão fazendo o possível, mas eles não vão conseguir barrar isso. Isso é uma coisa do governador e do prefeito. Os dois têm que sentar e botar todos os órgãos afins da prefeitura e do Estado, conversar com a Justiça, conversar com o Ministério Público, conversar com o INCRA, conversar com o IBAMA. Isso já existiu em São Paulo, senhoras e senhores deputados. Foi a época que nós conseguimos, em final de 2011, começo e todo 2012, zerar o desmatamento nas áreas de mananciais, zerar os loteamentos e zerar as construções. Isso foi possível. Só que tinha o governador do Estado e o prefeito que se juntaram com mais de 40 órgãos públicos sob o comando de um que tinha todo o poder dos dois governantes e que dizia, olha, precisa de um liminar para tirar tal coisa. Ia lá, estava o Tribunal de Justiça na comissão. Estava o Ministério Público na comissão, estavam os órgãos, todos os órgãos, não tinha burocracia, esse au-au que a senhora falou, não tinha, porque resolvia ali, precisa de tal coisa, precisa de um trator, está ali o cara do trator sentado na mesa, o trator ia lá. Foram desfeitas, nessa época, 7.200 construções ilegais nas áreas de manancial. Foi a chamada, dita cuja, Operação Defesa das Águas. Tem memória disso tudo, a gente cita no dossiê isso. E, se não houver uma retomada desse processo, com peso político, não adianta o secretário de Meio Ambiente sozinho, ou o secretário de Segurança Pública sozinho, não, e um sozinho, outro sozinho, batendo cabeça, não vai resolver. Me chamou lá o João Cury, que foi prefeito de Botucatu, hoje ele é assessor do prefeito. O prefeito designou o João Cury para ser o coordenador desse processo. Como tinha na época da Operação Defesa das Águas, era o Edson Ortega. O Edson Ortega respondia pela Operação Defesa das Águas. O João Cury falou, Natalílio, o que é que eu faço? Eu vou, não vou, deixo de ir? Eu falei, olha, se você tiver poder para coordenar os órgãos de Estado, os órgãos de município e os órgãos externos, se o governador e o prefeito der poder, vai. Você está prestando um grande serviço para a humanidade. Se você não tiver poder, não vai, porque você vai se desmoralizar. Porque o cara não obedece aqui, o subprefeito lá não obedece ordem. O Walter Tesk era subprefeito de Parelheiros, andava de colete à prova de bala naquela época. Quantas fábricas de bloco naquela região o Walter Tesk interditou? Com ordem judicial, que o juiz designado pelo Tribunal de Justiça, que estava na comissão da OIDA, da Operação Defesa das Águas, despachava, pode fechar. Quantos caminhões de material de construção eles apreenderam? Quantos desfazimentos eles fizeram? Então, nós não estamos lidando com um adversário simples, nós não estamos lidando com um movimento de moradia, coitados que vão lá atrás de um pedaço de casa para morar. Nós estamos lidando com gente que usa a boa-fé do povo, que compra com dificuldade, e se não pagar, tem sanções que até Deus duvida, para ganhar dinheiro do crime. Mataram há pouco tempo atrás uma pessoa chamada Manolo, vocês ouviram falar disso? Que era o chefe dessa situação toda, 2 tiros, porque houve uma disputa da quadrilha e o sócio dele matou ele, o companheiro dele matou ele, mas ficou a família, que está fazendo de maneira geneticamente falando, dando continuidade às coisas que o pai comandava, está lá, a polícia tem os nomes, o sobrenome, o endereço dessa gente toda. Agora, se não houver uma ordem dos governantes, prende, se prender 10 caras ali, isso aí acaba. Eu juro pela minha alma, se prender 10, 12 pessoas, isso acaba. Por que não prende? Por que não prende? A minha pergunta é essa. Porque não tem vontade política para prender. Aí eu não boto a culpa no general, fui lá com o general, ficou 1h30 conversando comigo. Não é ele exatamente, porque a coordenação disso é uma coisa muito complexa, gente, porque o coronel Zé Roberto, que é secretário de Segurança Urbana, quando eu fui secretário de
Verde e Meio Ambiente de São Paulo, até agosto de 2017, o Walter Teske era chefe da nossa fiscalização lá na Secretaria do Verde, o tal DGD. Era pouca gente, mas corajosa. Nós e o coronel Zé Roberto, nós impedimos 156 desse tipo de coisa em São Paulo em 7 meses. Nós íamos pessoalmente de madrugada para dentro da mata para prender gente e derrubar coisa. Então, é preciso que o poder público queira fazer. Agora, vai lá uma equipe da Guarda Municipal, toma um caminhão. Sai de lá, como eles são poderosíssimos, se fosse um movimento popular, não comprava, não arrumava outro caminhão. Eles têm caminhões quanto precisar, põe no lugar. Trator, quanto precisar, põe o trator lá. Entendeu? Exército de pessoas para fazer as queimadas. A gente vê, a gente está acompanhando isso. Então, eu acho que se a comissão puder nos ajudar, é preciso recomeçar a Operação Defesa das Águas. Ela foi extinta não, ela foi interrompida em 2013, quando o prefeito de São Paulo não quis assinar a renovação do convênio. Na época era o Alckmin, o governador. Eu estava numa cerimônia no Parque Vila Lobos, com 300 pessoas para assinar, a Prefeitura e Estado, a continuação da Operação Defesa das Águas. O prefeito não foi, avisou que não ia assinar, e não assinou. O prefeito Dória assinou em 22 de março, Dia das Águas, na beira da represa, numa belíssima cerimônia. Assinou sim, mas só assinou. Nada mais foi feito do ponto de vista, não assim, caça e rato, de ir ali buscar aqui, pega aqui, prende ali. Isso não vai adiantar, eles estão... Se a gente for lá agora, eu levo os senhores lá. Nós temos drone, eu gastei dinheiro alugando drone para filmar tudo. A gente tem gente lá, nós fizemos uma rede de informantes lá que não pode ser exposto, porque senão tem represália, deputado. Eles estão agora derrubando lá, se a gente for lá agora, estão derrubando, os arruamentos estão sendo feitos na cara do governo, na nossa cara, é brincadeira, é gozação. Então, eu vou encerrar por aí. Eu até peço desculpas à indignação que a gente tem, porque eu sei que o problema da água vai vir daqui a algum tempo. Para mim não, porque daqui a pouco eu estou lá onde todo mundo vai, tá certo? Mas para os jovens que estão aqui, como é que vai? De onde vai buscar essa água? Vai buscar lá não sei aonde. Vai ter um investimento de uma fortuna incalculável para buscar, porque nós estamos matando os mananciais ali. Eu ando ali, eu conheço os mananciais ali. O Walter Teske é especialista naquilo lá, entendeu? E na época que houve empoderamento, ele agiu. Precisa ter empoderamento. E aí, não adianta, eu tive com o chefe da Casa Civil do Estado. Fui lá longamente, o Malufinho, conversei com ele longamente. Mas tem que ter uma ordem de cima para que todos os secretários... Essa operação é o canal. Se a comissão quiser realmente nos ajudar, é a pergunta da deputada Mônica, e aí também o deputado Ganem fez essa pergunta, como que pode dar prejuízo? Prejuízo deles é prendê-los. Prender os chefes. Eu tenho alguns nomes de chefe, eu não sou polícia, nem promotor. O promotor Ismânio, ele cumpriu o que ele falou comigo. Ele juntou 30 promotores, eu já recebi pelo menos umas 15 ou 20 representações de promotor contra essa coisa. Esse sítio Irma já tem ordem de liminar da justiça para não fazer. Eles não obedecem nem a liminar do juiz. Então tem que pôr polícia. Mas eu entendo o que a senhora está falando. Então, mas tem que ter, a fiscalização sozinha, tem que ter governo. O governo do Estado e o prefeito de São Paulo tem que saber que isso aí vai fazer falta para gerações futuras. Eles têm que entender isso. Os senhores podem ir ao governador e ao prefeito me ajudar, porque o prefeito não me atende mais. Eu sou tão chato que ele desistiu de me atender, entendeu? E está dando assim, as coisas... Não estão entendendo a dimensão do problema. Eu não sei se eu estou exagerando, mas eu acho que é uma dimensão que merece um governador e um prefeito se debruçarem sobre ela e dedicar tempo e colocar suas máquinas de governo em cima desse problema. Eu imploro aqui à Assembleia, a essa douta Comissão de Meio Ambiente, deputados que eu conheço, alguns há muito tempo, hoje alguns que eu conheci há pouco tempo, eu peço que os senhores sejam aliados dessa causa, porque o problema da capital, o problema da água é um problema gravíssimo, sério. Eu não estou aqui inventando nada.
Eu trouxe aos senhores fotos, relatos, e tem muito mais coisas se os senhores quiserem. E para terminar, eu mandei para todos por e-mail, nós mandamos via e-mail para todos os senhores e as senhoras deputadas. Se houve algum extravio no e-mail, eu peço desculpa, mas a gente fez publicidade. Eu mandei quase 700 mil e-mails com esse dossiê para todo mundo que eu pude. Eu mandei, tá bom? Pela ordem, senhor Pela ordem, presidente. senhor presidente. Bom, com a palavra, deputada dama primeiro. Marcia rapidinho. Lia, na sequência, deputado Eu- Dalben. Lembrando que a gente também vai ouvir o senhor Walter Teske. Eu vou ter que me retirar, eu tenho outro compromisso agora às 14h30, então eu quero colocar o nosso mandato à disposição do vereador, à disposição da comissão, à disposição dos ilustres representantes aqui do Estado, para que a gente possa, de repente, fazer uma mesa de trabalho e a gente encontrar algumas saídas que sejam saídas, como disse aqui o nosso vereador, saídas que sejam possíveis da gente estar realizando, mas tem que ter força e tem que ter força política. Sem força política, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, acho que essa casa tem muito a contribuir, podemos contribuir. Eu vou conversar com o nosso presidente, o Caio, para que a gente delibere, né, o que é que efetivamente a comissão vai fazer em relação a essa situação. E vou pedir desculpas, mas eu preciso me retirar neste momento. Antes dela sair, eu queria fazer um convite, aproveitar que ela... sexta-feira, às 9 horas, o deputado que puder ir, ou o assessor que puder, no lugar do deputado, 9 horas nós estaremos no terreno da subprefeitura de Parelheiros para fazer uma diligência no sítio Irma. E se os senhores forem, eu posso levar os senhores em 1 ou 2 lugares a mais, onde o loteamento já está com casas construídas. Quem puder ir, seria de grande valia a presença dos senhores lá. Vereador, eu não consigo ir porque eu vou estar no Vale do Ribeira, porque nós estamos tendo problema lá também com as comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas. Eu vou estar lá, quinta e sexta, mas eu vou mandar um funcionário, alguém que trabalhe comigo, para me representar nessa ação. Alguém do gabinete vai me representar, tá bom? Obrigada pelo convite. Pela ordem, presidente. Só para a gente seguir aqui nossa sequência. Você vai passar para os Walter, né? Ok, posso passar primeiro para o Walter na sequência? Presidente, eu só vou pedir licença, coisa rápida, só vou pedir licença que estão me convocando para a audiência da Comissão de Finanças, Orçamento, Planejamento, está acontecendo agora. Então, só quero me despedir, agradecer ao Sérgio, ao Walter, e principalmente ao vereador Natalim pela coragem, e conte com esse parlamentar, que eu puder colaborar e ajudar. E deixo aqui os demais deputados representando o meu mandato aqui. Então, eu peço autorização e licença para poder me retirar, para dar quórum na outra comissão também. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado. Bom, passo então agora a palavra para o senhor Walter Teske. Boa tarde. Pode deixar. Sabotar. Vamos seguir. Boa tarde, é um prazer estar aqui e queria também assinalar que aqui está o nosso ex-secretário do Meio Ambiente, o Maurício Brusadin. Saudar o vereador Natalini, que para esse tema extremamente importante, visibilizar o problema, porque é um problema que a gente, cada um individual, não sente imediatamente. E aquilo que nós não reconhecemos, não valorizamos, não vamos defender, certamente. E essa comissão, que tem um papel importante, porque aqui é o seguinte, nós aí, quando estava ainda o secretário Brusadin e continuou o secretário Penido, dentro da secretaria foi criado um comitê de integração e apoio às áreas de mananciais. Porque, como os senhores sabem, tem 5 leis específicas para as áreas Bílex, Guarapiranga, Juqueri, Tietê, Cabeceiras e Tendência Jaguari, Alto São Lourenço e Alto Juquiá, de onde já vem a água do Vale do Ribeira para cá. Então, esse tema não é um tema que resolve com a bala de prata, na verdade. Não há solução única e todos assinalaram que não há um órgão único para resolver a questão.
tem que ter o apoio da sociedade. Nós estamos fazendo o que é possível dentro dos órgãos, porque também o secretário Natalini tem experiência. Por exemplo, ele chegou com o ex-secretário Salles lá no ex-Clube Regatas Tietê, chegou lá para desfazer, tinha contratado, o Sérgio tinha feito todo o trâmite para contratar a empresa para desfazimento, chegou lá, tinha um liminar judicial. E o mesmo setor judicial hoje quer que instale água lá, nesse setor. Então é muito complexo, não dá para fazer o que quer, mas certamente tem que construir essa visão unificada do problema e chegar a um consenso, um pacto de sociedade. Por quê? Se não chegar isso, acho que todos assinalaram, nós vamos chegar numa situação chamada tragédia dos usos comuns, que é uma sociedade que não cuida dos elementos necessários para a sua existência e ela desaparece. E nós estamos vendo aqui, nossos vizinhos, o que está acontecendo. Nenhuma sociedade é incólume. Claro que poderia começar também, quando eu estava, já que mencionaram que fui subprefeito, eu coloquei, cada 3 copos de água que a cidade toma, um vem da região de Parelheiros, que é alimentado por essa represa. Porque, naquele momento, Nova York tinha decretado o estado de emergência por questões climáticas, proibindo ligar ar-condicionado, e vários países têm decretado estado de emergência ambiental. Eu digo, por que não decretar um estado de emergência específico para a região que está produzindo água, para os mananciais, que permita utilizar recursos com velocidade e medidas, por exemplo, nenhuma mudança pode entrar lá se não provar que vai para um lugar legal. Qualquer material de construção que está sendo transportado tem que ser legalmente. Qualquer construção. Então, há possibilidade. E há possibilidade de construir valorizadamente, porque nessa região, como você sabe, tem um polo ecoturismo que está perdendo seus atributos na medida que está avançando a urbanização selvagem, porque aqui não é um problema desse governo, não é de agora, não é do outro. De 1914 até agora, nessa região, aumentou 22 milhões de pessoas num território. O município de São Paulo é 100 quilômetros, 150 quilômetros por 100, 1.500 quilômetros quadrados. Tem 12 milhões de habitantes, 3, 4 vezes a população do Uruguai. Então é um desafio enorme. Não é um desafio também só de segurança, não é um desafio de moradia só, é um desafio complexo. Por isso tem que ter um lugar em que se possa discutir cada um. Nós estamos tentando fazer, com as ferramentas que existem, abordagens pontuais, que é chamar na mesa para resolver um caso. Marcilac, por exemplo, é um caso. Itapaiúna é um caso. Mas a represa Guarapiranga é um caso que parece simples, mas tem 3 subprefeituras, com direções diversificadas, e tem medidas que poderiam ser tomadas. Por exemplo, a unidade de conservação Guarapiranga, foi feito o levantamento total dela, tem 187 hectares, está entre o solo sagrado e o caulim, e se não fizer alguma coisa, do outro lado está o ex-Clube Regatas Tietê, que foi rematado por 15 milhões, 3 milhões de entrada. E o cara que tem uma família, e já o filho é jovem, quer ir para a cidade, o que ele faz lá? Ele vende a chácara, com todo o direito, porque ele não pode ficar lá. Além disso, a urbanização está chegando, roubando as bombas, roubando o material dele, ele quer se ver livre daquilo e vende pelo preço de mercado que está lá. Aí aquilo vira um loteamento. E loteamentos que são o seguinte, o cara abre rua, põe iluminação pública, dá nome de rua e põe água. Então, é o Estado que funciona. Eu tenho experiência de Vargem Grande, que é um dos primeiros. Quantos moradores tem em Vargem Grande, deputado? 40 mil, mais ou menos, né? Um pouco mais já, viu? Então, um pouco mais. É um loteamento irregular, tem mais de 5 ligações de água, é tombado pelo Condefat, pelo Compress, é ZPEC pela lei da APA Capivari Monos, e não é a lei que resolve, é a lei com a sociedade, porque tem lei que pega e lei que não pega. Países vão à breca, porque não obedecem às suas leis, seus sistemas de convivência, quando são rompidos, eles vão à breca. Por isso que estão avançando crimes organizados. Essa é a situação. Então, é uma coisa, como disse a deputada, de emergência, mas aqui tem
culpado todos, a sociedade. Então tem que tomar consciência disso. Eu acho que é muito importante esse trabalho. Tive a honra de ser o coordenador lá dos DGD, mas nós sentimos as dificuldades com os próprios servidores que têm medo de ir, porque os caras tiram fotografia do crachá dele, ele dá multa, eles mandam a multa para a caixa do correio deles. Então não é o servidor que é o problema, então o problema é mais grave. Então esse chamamento que os senhores podem fazer, sem acusar, porque não adianta olhar no retrovisor e ficar fazendo polarização. Eu creio que tem que buscar soluções. Há possibilidades, mas tem que examinar mais a fundo essa questão, que não é só nesse... Por exemplo, nós temos agricultores. Em Parelheiros tem 400 agricultores. Nessas áreas aqui, Tietê Cabeceira tem mais de 2.000 agricultores. Por que não foi o tema da regularização fundiária? Tudo são áreas irregulares, que dificultam ele para pegar empréstimo. O CAR, o INCRA, porque o grande problema é chegar e fazer uma autuação e não saber quem é o dono para efetivamente poder penalizar o dono. Então é muito complexo e tem que dar cobertura política. O deputado diz, tem que ter cobertura política, o que é? É a sociedade entender que isso é importante. Se ela não tomar providência como conjunto, os senhores como representantes da sociedade têm esse dever. Nós somos peão lá de baixo, mas tem possibilidade de soluções. Também não é a solução só o Ministério Público, porque ele manda milhares de cartas em todo o município e o estado, e aí o servidor fica naquele au-au, porque ele tem que responder muito precisamente, porque senão ele leva responsabilidade. Qualquer gestor que está ali, qualquer funcionário que ele tem. Defensoria Pública, tem a ouvidoria, tem o Ministério Público, e ele não tem advogado para defender se ele for processado, porque esses grupos organizados processam o servidor por abuso de autoridade, ele tem que pagar advogado. Então tem que providenciar também que, se ele cumprir corretamente, como era na Operação Defesa das Águas, os procedimentos determinados na ordem interna número 3, ele será defendido pela PGE e pela Procuradoria-Geral do município. Então tem bom servidor e tudo, como em qualquer lugar, né? Então há possibilidade, mas eu acho que não é uma coisa... É importante soltar a questão, tem que pôr na agenda. Ele não está na agenda política, como não está a água também. Esse é o problema. Será ordem, presidente. Com a palavra, deputado Adalberto Freitas. Só queria pedir licença também, que eu tenho que me dirigir a uma outra comissão, que eu estou um pouco atrasado. Eu queria pedir a gentileza de me liberar. Agradecer aí o vereador Natalini. Terminando? Então, tá bom. Bom, só vou passar a palavra para o nosso convidado, vereador Gilberto Natalini, para que faça suas considerações finais. Minha palavra de agradecimento a essa comissão, aos deputados, deputadas aqui, profundo agradecimento. Trata-se da gente decidir se tem condições de salvar Parelheiros e as matas ou não. Essa é uma decisão nossa. E se nós acharmos, como eu acho, que tem condições, nós precisamos envolver o governador e o prefeito, o governo do estado e a prefeitura de São Paulo numa ação conjunta, como já aconteceu, onde houve uma paralisação do desmatamento com um grande esforço institucional que foi feito. Fora isso, a gente vê a mata ir para o chão, as nascentes secarem, como estão secando, não é? E o futuro, Deus sabe como vai ser, onde nós vamos buscar água para os moradores de São Paulo. Muito obrigado a vocês mesmo, conto com o apoio de vocês. Muito obrigado. E também, Natalini, quero deixar o meu mandato à disposição, assim como os demais deputados colocaram. Vou passar tudo aquilo que a gente discutiu aqui para o presidente da Comissão do Meio Ambiente, Caio França, até para que a gente possa pensar em meios da comissão, buscar fortalecer essa pauta que é tão importante para o nosso futuro. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado.